bem-vindo a essa edição especial do Sofá de House sobre a Expo Revestir 2021. A feira esse ano trouxe tendências, novidades e também um novo formato. E quem esteve com a gente nessa cobertura foi a Interprint. Então eu começo esse sofá agradecendo a parceria da Interprint na cobertura da Fashion Week da Arquitetura e da Decoração aqui da América Latina e apresentando para vocês os nossos dois convidados de hoje, que são quem vão comentar essas tendências, os lançamentos, as novidades e todas as temáticas levantadas durante toda a semana de realização do evento. A primeira delas é a Carolina Vítola, que é designer da Interprint. Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada eu, Sharon, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui discutindo a Revestir com vocês e também por essa parceria aí na cobertura, que foi excelente, foi muito bom conseguir acompanhar tudo isso, os comentários, foi ótimo. Bacana. E quem está aqui conosco também é o Diogo de Hércole, que é gerente comercial e de produto da Interprint. Diogo, muito bem-vindo. Olá, Sharon, tudo bem? Obrigado pelo convite. Espero desfrutar aqui com vocês de mais trocas de informação e poder contribuir um pouquinho mais aí nesse Sofá House. Então, antes da gente entrar efetivamente nas tendências e lançamentos, que a gente sabe que é o que todo mundo está super afim de saber, eu queria pedir para a Carol só passar uma avaliação geral, assim, né? Como que ela viu essa edição da Expo Revestir, essa que foi a 19ª edição da feira, porque a gente viu a Revestir nesse ano de um formato diferente daquele presencial, nos pavilhões imensos, com centenas de estandes e muita caminhada durante o dia todo, por conta das restrições, obviamente, impostas pela pandemia, né? A Revestir estreou nesse ano um formato 100% digital. Então, eu queria pedir para você, Carol, por favor, introduzir e comentar um pouquinho sobre as suas impressões dessa edição desse ano, mas também nesse novo formato. Eu acho super legal ter sido nossa primeira feira 100% online aqui no Brasil, porque a Revestir foi o último evento presencial que a gente teve no ano passado, a última feira que a gente pôde passar pelos stands e ver essa movimentação toda. E eu acho bem legal ver também esse acompanhamento dos produtos, dos lançamentos, todos assim juntos no mesmo conceito de tendência que visa o bem-estar dentro de casa, a aproximação com a natureza, a aproximação com materiais mais ligados ao artesanato. E acho que tudo isso tem aí um fundo de trazer um pouquinho de pertencimento para dentro de casa, de começar a colocar elementos que façam a gente se sentir bem e trazer as nossas características, né? Então, eu vejo muito disso nos produtos, nos lançamentos das marcas, essa preocupação. E por ela ter sido 100% digital, o que eu acho mais interessante desse formato é conseguir, nessa rodada de palestras, de conteúdos, de debates, conseguir unir todas as pontes do mercado, né? O arquiteto, o designer de interiores, o lojista, a construtora. Então, conseguir discutir esses assuntos em comum, essas tendências, de o que tem mudado, e justamente no momento onde a gente recém completou um ano de pandemia. Então, muita coisa foi ressignificada, muita coisa foi evidenciada nesse período que todo mundo se conectou com a casa. Então, é uma feira realmente muito importante para o mercado e muito importante debater esses temas. Então, eu achei bem interessante mesmo conseguir colocar tudo isso ao mesmo tempo para todo mundo. Que na feira presencial nem sempre a gente consegue ouvir todas as palestras, todos os debates. Então, digital a gente consegue dar atenção para tudo. Foi bem legal. É verdade, né? Todo mundo fala que o presencial e o digital têm ambos as suas vantagens e ambos as suas desvantagens, né? Esse ponto que você colocou, eu acho que foi muito bem lembrado, é que o digital nos permite, às vezes, conseguir abarcar uma quantidade de eventos, mesas, falas e visitas aos estandes que lá no presencial muitas vezes a gente tem que optar a fazer uma coisa ou outra, né? Mas a gente fica sem aquela sensação do toque, de conseguir dimensionar visualmente as peças, enfim. São, né, perdas e ganhos, mas a gente está focando mais no ganho de a gente continuar tendo a feira e poder ter acesso a todo esse conteúdo e a todas essas novidades que ela trouxe dentro desse momento peculiar que estamos vivendo, né? Mas logo, logo tudo vai estar bem e a gente volta a encontrar todo mundo e todas essas novidades presencialmente nos pavilhões. Mas eu queria recuperar, Carol, um ponto que você trouxe, que é uma das tendências que não só apareceu, mas que
ganhou uma continuidade muito forte, né, nessa edição da Revestir, que é essa questão dos produtos voltados e que trazem esse referencial daquilo que é essencial, dos fazeres manuais, do artesanato, né? A gente viu muitas marcas apostando nisso, e essa já era uma temática que já vinha aparecendo desde o ano passado, e que, coincidentemente, esse momento que a gente vive de mais tempo dentro de casa, de dar mais atenção ao lar, parece que as coisas convergiram, né? Para que isso continuasse sendo ressignificado nas nossas vidas. Como que você vê esse momento e que tipo de benefícios essas temáticas podem trazer para o nosso dia a dia dentro de casa? Eu acho, Sharon, que tudo tem uma ligação da gente ter vindo de um momento onde tudo estava muito corrido, estava todo mundo trabalhando muito, ficando pouco em casa, com pouco tempo, e realmente a nossa casa tinha se tornado um lugar onde a gente vai só para dormir. Então, a gente começou uma nova etapa de valorizar esse momento de casa, ressignificar essa conexão que a gente tem com o nosso espaço. E aí, a gente já tinha começado a ver essa caminhada, né? No ano passado, a gente já estava falando muito disso. E o isolamento, a pandemia veio a calhar para realmente impulsionar isso, essa conexão com a casa de uma forma muito intensa. Então, é natural que a gente vá se conectando com elementos que nos remetam à memória afetiva, móveis, a decoração, que nos tragam essa sensação de pertencimento, de bem-estar, né? Que façam uma conexão com a nossa personalidade e fazendo a gente sentir que a nossa casa realmente é o nosso lugar, é o nosso momento de paz, de acolhimento, onde a gente vai ter inúmeras tarefas acontecendo dentro de casa e não só mais dormir. Hoje em dia a gente está passando muito tempo cozinhando com filhos, sendo aula online, trabalhando. Então é natural, sim, que a gente queira colocar elementos na casa para ter um pouquinho mais de bem-estar. E aí a gente começa a resgatar esses elementos artesanais, que vem aí do artesanato, as fibras, ou muita conexão com a natureza, que era uma coisa que a gente quase perdeu, né, por um tempo, e agora está muito forte essa reconexão, esse momento. Então, é natural que a gente veja que os produtos, os lançamentos, os ambientes estejam cada vez mais reforçando esse sentimento dentro da gente de mostrar que a nossa casa ela tem sim que ser um momento mais importante, a decoração, tudo aquilo que faça a gente realmente se conectar e se sentir bem consigo mesmo. Bacana. E acho que outra temática que também não é novidade, mas vem na esteira aí dos temas que ganham uma continuidade e um reforço entre os lançamentos e as apostas das marcas é a questão da biofilia, né? A gente vê ela retratada de N formas diferentes, com N referências, seja biomas, seja uma planta específica, seja tonalidades de cores. Então, eu queria pedir se o Diogo pode comentar um pouquinho sobre por que a biofilia é a menina dos olhos, talvez eu possa colocar dessa forma, das marcas nesse momento, e o que cativa tanto nela, que faz com que ela ganhe esse espaço tão significativo. Sherry, eu acredito muito que a biofilia, ela está aí já permeando entre essas tendências há algum tempo, né? Na última edição e agora talvez ganhando mais força, porque exatamente é a reconexão do homem com a natureza num ambiente construído, né? Quando a gente fala de biofilia, é um termo antigo e ele é pautado em três pilares, né? Que é a natureza dentro do espaço, e talvez seja isso que a gente perceba mais nitidamente, todo mundo cultivando, tendo planta na sacada, colocando planta dentro de casa, né? Exemplo disso é a gente observar os home centers com as gôndolas e corredores de jardinagem cada vez maiores, ou quando você entra na rede social, tem várias dicas de como propagar suculentas, ou como cultivar plantas, que plantas precisam mais de água, as que ficam bem dentro de casa não precisam de tanta luz, né? Tem um outro pilar, que é a natureza do espaço, e aí a gente vai ver muita interferência na arquitetura do espaço, e talvez aí a grande importância das janelas, né, como protagonistas para receber essa luz natural, e também porque é a nossa vitrine do mundo lá fora, né? Tem pesquisas que mostram que melhora em 15% a sensação de bem-estar dentro do ambiente.
E o terceiro pilar, que é a analogia dos elementos da natureza, é o que a gente mais viu presente na feira e vem ganhando força, né? Que são formas mais orgânicas, que são os tons da natureza, cores que remetem tons da natureza, de uma areia, de uma argila, os tons de verde muito presentes, né? Tem vários revestimentos para piscinas, com um efeito iridescente, que também remete à questão das escamas de peixe. Então, todo esse contexto, né, de trazer essa conexão com a natureza, a gente viu muito presente nessa edição. Tem um exemplo muito interessante que eu gosto de citar, que é do Estúdio Mínima, que é o projeto de um restaurante em São Paulo que chama Dois Trópicos. Trópico é uma palavra em grego e significa regresso. Então, é realmente o olhar para trás, o voltar às origens, voltar para o início de tudo, que é a natureza. Então, quando a gente fala também dos elementos naturais, dessa coisa do essencial, tem muita conexão com os elementos naturais, né? Você olhar uma pedra sem ter sido polida, sem ter sido lapidada, ela no seu estado original, num estado mais bruto, né? E também os elementos artesanais, que a gente sabe que são aqueles que foram feitos manualmente, não tem uma escala industrial, ele tem uma originalidade. Então, acho que tanto a biofilia quanto a questão do essencial e do artesanal vem de um momento onde a gente está buscando essa origem, nossa origem, é olhar para nós da forma como a gente é, aceitando as imperfeições, as diferenças, entendendo que cada um é um ser individual, né? E vale a pena lembrar também que dentro da temática do artesanal, a gente viu muitos mosaicos em machetaria, que são estruturas milenares, né, e que também remetem a essa coisa do feito manual, das estruturas que lembram escamas de peixe, estruturas que vêm também de formas que evocam formas biomórficas da natureza. Nossa, muito bacana. A gente teve uma aula que agora voltamos até a origem das palavras. Eu adorei. Eu queria colocar mais um ponto de mais uma dessas temáticas que não são necessariamente novidades trazidas pela Revestir, mas que, ao meu ver, ganhou um novo significado nesse ano, nessa edição da feira especialmente, e eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre esse tema, que é a questão da tecnologia. A gente vinha de outras edições anteriores da Revestir, muitas marcas apostando fortemente na tecnologia e apresentando a tecnologia como o foco principal das linhas, das coleções, quase que no sentido high-tech mesmo, né? Do que a tecnologia significava até então. E nesse ano a gente viu muitas marcas ou apresentando lançamentos ou resgatando produtos apresentados já em edições passadas da feira, que traziam muito de tecnologia touchless, mas colocando a tecnologia como coadjuvante, né? E ressignificando ela como meio para o que aquele produto significa agora, nesse momento que a gente está vivendo, em que as questões sanitárias e de higiene são muito mais importantes do que o conceito high-tech, né? Que muitas vezes está ali intrínseco à tecnologia. Carol, qual que é a tua opinião a respeito disso? Como que você vê essa questão da ressignificação? Você entende também como uma ressignificação ou você vê a presença dessa temática com outro olhar? Eu acho que as coisas caminham um pouco juntas, sabe? Então, acho que há momentos, sempre que a gente for criar um produto, a gente precisa, sim, que a tecnologia esteja avançando quase à frente da nossa ideia para que isso possa acontecer. Mas acho que, sem dúvidas, isso do high-tech, da tecnologia, é uma coisa que cada vez mais a gente vai estar inserindo dentro de casa, né? A gente já tem aí tantos dispositivos de aplicação por voz dentro de casa, os eletrodomésticos praticamente todos conectados. Então, isso está, sim, muito ligado. E eu acho que a pesquisa tecnológica, o desenvolvimento do produto, ele também vai caminhar lado a lado ali com a necessidade e com a disponibilidade da tecnologia. Então, eu vejo que o brasileiro, por exemplo, é um público que está extremamente ligado à limpeza da casa. Acho que a gente acredita que é um dos povos mais limpos do mundo, que mais limpa a casa, né? Acho que ninguém limpa a casa igual o brasileiro. E então, muito dessas tecnologias, por exemplo,
né, touchless, como você falou, elas já estavam vindo para diminuir o contato, para facilitar, e agora isso só tem um novo significado, que é o peso da pandemia, dessas transformações que a gente vai ver dentro de casa. Então, eu acredito muito numa linha onde a tecnologia não se sobreponha à estética e à funcionalidade do produto, mas acredito que é um caminho. Às vezes é um passo depois do outro, as etapas vão acontecendo. Então, muitas vezes a gente precisa ter esse produto super tecnológico, high-tech, até incorporar isso dentro aí de uma estética que favoreça a funcionalidade do produto e não só ele ser extremamente digital e tecnológico. Mas eu acho que sim, que tem muito peso das tecnologias solucionarem sempre um problema. Então, a gente primeiro tem um problema para depois ter a solução e aos poucos a coisa vai caminhando dessa forma. E agora, acredito que cada vez mais esses produtos que facilitem a limpeza, por exemplo, né, como a gente tem aí nos MDFs, a proteção antibacteriana, antiviral, também é uma coisa que já vinha antes da pandemia, uma tecnologia de acabamento para facilitar a limpeza, para não se contaminar. E agora a gente vai dar valor cada vez mais para ter assim, essa questão da asepsia, de ter menos toque, de ter menos contato com aquilo que possa estar sujo ou contaminar a nossa casa. Diogo, você quer complementar? O que a Carol comentou sobre as tecnologias, eu acho muito interessante, porque a gente vinha de uma era onde a gente estava desenvolvendo muito a questão da biometria. Então, eu podia abrir o portão da minha casa, fechadura com o polegar, eu consigo sacar dinheiro num caixa eletrônico sem um cartão utilizando o polegar, né? Preparando aí um país inteiro para uma eleição onde ia ser pela biometria. Então, eu vejo que a inovação, né, seja ela aplicada aí para tecnologia ou para tecnologia de materiais, igual a Carol citou sobre as superfícies, né, ela vem também desse movimento, né, dessa macro tendência, dessa necessidade que a gente tem em busca do bem-estar, que envolve higiene, que envolve essa segurança nossa, né, e eu acho que veio aí a questão da pandemia como um catalisador desses movimentos, né, talvez acelerando isso, a busca por essas soluções, justamente porque a gente sabe que uma das principais formas de transmissão do vírus é por contato. Então, aí a gente começa a ver soluções por acionamento de voz, acionamento por movimentos. Eu queria sair agora um pouquinho do tema pandemia, talvez, não muito, mas para a gente poder entrar em outros produtos que também tiveram marcas muito fortes, né? E que se destacaram entre os lançamentos da feira. E eu vou introduzir agora para vocês a temática das cores. A gente viu as cores trabalhadas em diferentes nuances, desde cores muito vibrantes aos tons pastel, que também já vem aí de algum tempinho marcando presença, e também o oposto disso, cores bastante escuras, muito fechadas, mas vamos começar pela alegria, vamos começar falando das cores vibrantes, né? A gente viu aí muitas marcas apostando nelas, seja para portas, seja para revestimento de parede, louças, metais. Carol, o que as cores têm para nos trazer e por que essa luz, talvez que os tons vibrantes possam trazer para dentro das casas, ganhou tanta representação nessa edição da feira? Eu acho que sempre a gente tem que lembrar que existe toda a psicologia das cores, né? As cores sempre dizem alguma coisa para a gente, elas transmitem uma emoção, uma sensação, nos aproximam um pouco mais de alguns sentimentos ou nos afastam de outros, né? Então, acho que tudo tem realmente a ver com o momento. Então, quando a gente fala aí de cores vibrantes, eu acho que elas são, sim, um contraponto para... Como a gente está... Eu acredito que, assim, como a gente está vivendo aí uma casa com distintas tarefas acontecendo, diferentes momentos acontecendo dentro da casa, é natural que muitos dos revestimentos, dos móveis, eles acabem indo para um tom um pouquinho mais neutro, né? Os pastéis. Então, é muito importante a presença das cores também. Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. Então, as cores vêm justamente para trazer essa alegria, para trazer essa sensação
de bem-estar, de pertencimento nas casas. E aí eu achei muito legal ver tanto nas cores pastéis, representando algum sentimento desse de alegria, de vida mesmo, né? Como os verdes, o rosa, que foi muito presente, o amarelo. E aí a gente consegue ver também uma escala de cor, uma paleta dos mesmos tons que vão desde as cores um pouquinho mais pastel, como, por exemplo, o terracota, que a gente viu desde um tomzinho mais rosado até aquele vermelho do terracota bem intenso, né, que foi o caso das pastilhas da Portobello. Então, a gente consegue ver aí uma linha de tons. E acredito que, como eu falei, esse equilíbrio, ele precisa de um pouquinho de tudo. Então, os tons mais neutros, eles também têm muito isso de se aproximar cada vez mais dos materiais naturais. Então, quando a gente está falando das pedras, a gente viu bastante pedra escura, preta, acinzentada, que representando muito a pedra aí no material onde a gente encontra na natureza. E a mesma coisa a gente vê com as madeiras, em tons de madeira recém-cortada, em tons de madeira desde as claras até as médias, os tons mais médios, sempre trazendo aí uma referência de areia, uma referência da natureza, do terracota. E eu adorei ver essa brincadeira de cores, o azul que foi presente aí desde nos MDFs, nos revestimentos de parede, porcelanato. E aí faz a gente também, nos aproxima da sensação de calma, de sofisticação, nos lembra o mar, nos lembra o céu. Então, combinado com o preto, consegue realmente fazer esse equilíbrio de sofisticado, de força. Então, acho que tudo depende de que sentimento a gente quer colocar nesse projeto. E aí é importante que a gente tenha, desde os tons naturais, neutros, até as cores mais vibrantes, para equilibrar e colocar também um pouquinho de alegria na nossa vida, também é muito bom. Diogo, e das cores escuras, queria só que você complementasse, por favor. A Carol já lembrou ali, pontuou muito bem, que muitas delas aparecem fazendo referência direta às pedras naturais, né, com os veios claros, mais a tonalidade bem fechada, bem escura, mas a gente viu também muitas apostas de pretos, de cinzas muito fechados, que aparecem em soluções que permitem uma brincadeira, às vezes de luz e sombra, de um pequeno detalhe ali para dar um diferencial, trazer um ponto de luz, às vezes até fazendo algum mosaico. Você estava comentando sobre isso numa conversa que a gente teve previamente. Queria que você retomasse, por favor. Xera, eu vou complementando o que a Carol falou. Eu acho que essa diversidade de cores que a gente viu nesse evento também reforçam a questão da democratização do design, né? E as cores, elas não servem só para transmitir uma sensação, gerar uma sensação no ambiente ou em nós, mas também para retratar algumas temáticas, né? Eu acho que o azul está muito ligado com as questões aquáticas, com o tema da água, né? A gente teve aí os tons da natureza resgatando esses elementos de refúgio, né? Também muitos tons de pele, também resgatando esse tema, trabalhando com essa ideia. E a questão do preto, né? Eu gostei muito do projeto da Decor Tiles, a linha Moon, que além da forma geométrica representar as fases lunares, a cor justamente busca trabalhar essa temática do lunar. E a gente também estava comentando há pouco a questão da astrologia. Então a gente vê que foi essa diversidade, ela soube explorar vários temas e trazer aí para os produtos uma diversidade, reforçando a democratização do design. Perfeito. E falando dessa questão da democratização do design, né? Eu vou aproveitar essa palavra design para puxar o gancho aqui para a minha próxima pergunta, para o próximo tema que eu quero introduzir para vocês, que é a questão da presença dos nomes, né? E das coleções, das linhas assinadas. A gente tem como característica de todos os grandes eventos do setor de design, decoração e arquitetura, sempre as marcas apostando em nomes consagradíssimos internacionais, como também apresentando novos nomes, sejam nacionais ou também internacionais, que chancelam de certa forma e que contribuem para trazer novos elementos, um outro olhar para as linhas que as marcas investem, né, e apresentam para o grande público. E nessa edição da Revestir não foi diferente. A gente teve desde nomes consagradíssimos como a Paola Navone, até colegas jornalistas
como eu, assinando linhas para grandes marcas nacionais aqui, né? Então, eu queria pedir para vocês, Carol, se você pudesse começar, por favor, explicar um pouquinho para a gente, né? Qual que é o papel que essas figuras trazem, não sei se no auxílio ou na colaboração com as marcas, para o desenvolvimento dessas peças e o quanto isso agrega ao produto final que é apresentado e também o papel que eles desempenham ali, né? Eu acho que está tudo ligado a um movimento muito forte, que é o movimento da colaboração, né? A gente está passando aí por um momento onde a colaboração entre marcas, entre artistas, entre empresas, é um ponto muito, muito alto, né? A gente vê isso em quase todas as marcas aí. E eu acho super interessante porque quebra um pouquinho o ponto de vista, o mindset da empresa. Então, você junta uma outra vivência. E quando a gente tem os produtos assinados, eu acho que também traz para a empresa essa vivência, essa experiência, essa visão do artista ou do jornalista, do outro profissional, mesmo, inclusive se ele for de outra área, porque aí você tem realmente um ponto de vista diferente da experiência da pessoa traduzida num produto. Que acho que é um pouquinho do que aconteceu aí com o Pedro Andrade, né? Ele acabou trazendo a experiência dele de viagens, dos lugares pelo mundo, das sensações e das emoções que ele tem nesses lugares, para conseguir traduzir isso em texturas, em cores. E eu acho que esse é o grande ganho, né, da colaboração. Então, eu achei isso incrível ver todas essas parcerias, tanto nas louças, quanto nos azulejos. Adorei também da Paola Navone, que vem uma arte, trazer toda uma questão de cores nos projetos. Achei muito, muito legal mesmo. E você, Diogo, das peças assinadas, qual que foi o teu principal destaque? Eu gostei muito da Ana Paula Castro, porque ela é uma artista plástica e ela desenvolveu um produto que tem uma memória afetiva, que resgata algo que é feito manual para ser uma produção industrial. Então, o que a Carol falou tem total sentido, essa questão da colaboração, dessa transição entre áreas, de retratar sensações, né? Eu acho que além do nome do profissional chancelar esse produto, ele também traz um storytelling para a marca poder divulgar esse produto, né, fazer uma relação do produto com essas tendências que a gente tem visto. Queria acrescentar também que esse movimento da colaboração faz a gente entrar um pouco aí também no processo de cocriação, que eu acho que é super legal para quem é designer, para quem cria produto, que é dividir o espaço e criar isso com outro profissional, né? A gente teve já aqui na Interprint essa experiência de criar alguns padrões em conjunto, fazendo uma cocriação com outros profissionais, e aí a gente vê realmente que são pontos de vista, experiências distintas, todas juntas ali, mixadas num produto. Eu acho que o resultado é sempre agregador, até a forma de pensar que a gente aprende ali com o outro nesse processo, eu acho que é o grande ganho aí da cocriação, da colaboração. E esse tema da cocriação que vocês colocam, a gente viu também muito presente não só nos lançamentos e nas peças apresentadas, mas também nas temáticas que pautaram as mesas, os talks, enfim, os encontros com grandes nomes do design que disponibilizaram ali um pouco do tempo para compartilhar experiências e trocar ensinamentos e informações ali com todos nós que pudemos acompanhar, revestir digitalmente, né? E a gente viu que essa questão da cocriação foi uma temática compartilhada por muitos dos grandes nomes e presente em quase todas as mesas, né? Quase todas as falas. A gente viu Maurício Arruda trazendo a questão de que a estrela do projeto é o cliente, não o arquiteto, desmistificando um pouco aquela tradição ou talvez aquele preconceito que a gente carregava de décadas atrás do que era um projeto arquitetônico, um grande nome por trás assinando esse trabalho, né? A gente teve um mestre ícone, Álvaro Siza, também, em português maravilhoso, trazendo algo no mesmo sentido, falando que o projeto precisa dialogar com todos os atores envolvidos, com todas as pessoas que vão fazer uso daquele espaço, seja o morador, seja a sogra que vai visitar eventualmente, seja o vizinho, enfim,
todo mundo reforçando e trazendo ainda mais ênfase para essa questão da colaboração, da cocriação, né? E eu acho que isso é uma coisa que vocês também vivenciam muito no dia a dia aí da fábrica, como a Carol falou, vocês já tiveram linhas assinadas e desenvolvidas por meio da cocriação, mas vocês também criam produtos para outras empresas que vão, a partir dele, criar outros produtos que vai passar por uma cadeia toda e vai chegar na nossa casa. Muitos de nós aqui, muitas das pessoas que estão assistindo, provavelmente tem um produto que em alguma etapa dessa cadeia já passou pela Interprint, só não sabe disso, né? Provável. E vocês estão sempre muito atentos a nós, consumidores finais, que vamos estar com esse padrão ali, revestindo um móvel, revestindo uma bancada. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão, né, de ter não só um designer, alguém com conhecimento técnico por trás, mas também de estar ligado e de estar atento ao que o consumidor final lá na ponta da cadeia sente, anseia, precisa, ou às vezes nem sabe que precisa ainda, né? Eu acho que o design tem toda essa coisa, o foco no usuário final, pensar muito no como que vai ser usado, isso é quase uma questão óbvia, né? Quando a gente pensa, vou criar um produto, é óbvio que eu tenho que pensar no morador, no consumidor final, mas muitas vezes isso é muito difícil, né? Porque, como você falou, são muitas etapas até chegar lá, e tem toda a questão comercial, de empresa. Mas o que eu achei muito interessante nessa discussão é a profundidade de incluir outros personagens nesse pensamento. Então, é realmente colocar, quando ele fala ali dos moradores, entender qual que é a rotina, qual que é a experiência, a cultura desse público, né? Isso que eu acho muito interessante. Então, a gente aqui na Interprint, a gente sempre pensa nisso. Como que o consumidor final, como é que vai ser isso na casa do brasileiro? Né? Será que isso está conversando com os demais elementos, com a cultura, com os hábitos? Por isso que é muito interessante a gente sempre estar pensando no forma de consumo, hábitos, o que muda na rotina, na cultura. E o que eu achei mais interessante dessa discussão, não sei se foi o Campana ou se foi o Cisa que falou isso, eu achei muito interessante pensar quando a gente está falando de uma arquitetura para o urbanismo, uma arquitetura para a cidade, ou quando a gente está falando de um conjunto habitacional, entender qual que é a cultura desse povo, qual que é o uso da região, daquele bairro, quais são os movimentos que acontecem por ali, né? Se aprofundar nisso dentro da comunidade, trazer um benefício, como a gente viu ali as tentativas de uso da terra do desastre de Mariana, como que isso vai impactar aquela comunidade, como que isso pode se tornar um benefício, se voltar a favor dessa cidade, dessa comunidade toda. Eu acho que é muito legal se aprofundar nesse debate, de incluir essas pessoas na maior parte possível das etapas dos projetos, porque, sem dúvidas, é um processo para evitar erros, né? Então, como o Arruda falou, a hora de quebrar a parede, de mudar projeto, não é na obra, é antes, é no papel, é na hora de pensar nisso, né? Acho bem legal. Sharon, aqui na Interprint a gente comenta que a Casa do Futuro ela é viva, né? Então, eu acho que o profissional de arquitetura e design, né, o papel dele no projeto é traduzir essas necessidades individuais, é entender o que vai ter ali dentro da casa, né? A gente vê cada vez mais a casa recebendo mais atribuições. Então, é papel do arquiteto entender quem está ali, quem vive, quais são as reais necessidades, porque eu não vou projetar igual para uma pessoa da terceira idade, quanto para alguém que tem uma família que tem filhos, ou para alguém que tem animais. Então, são necessidades diferentes. Então, não tem como pasteurizar num projeto uma solução única, né? É papel do arquiteto, né, traduzir isso no projeto, essas sensações que quem mora ali quer sentir, né? E a gente não está falando só de uma arquitetura para construir do zero, né? A gente é um país que faz muita reforma, a gente tem como hábito, né? A gente vê muita coisa e também isso exige desse profissional entender desse espaço que já foi construído e respeitar as características desse lugar.
Eu tô triste aqui agora, na verdade, porque a gente poderia passar horas conversando sobre todas as temáticas, todas as ideias, enfim, tudo o que ficou, né, dessa edição inédita da Expo Revestir desse ano, mas infelizmente o nosso tempo também é um pouco curto e um pouco escasso, mas eu acho que num certo sentido até é bom, porque daí assim a gente ganha uma sobrevida e a gente, porque essas tendências, esses lançamentos vão se perpetuar aí pelos próximos meses, né? Quiçá pelos próximos anos ainda, vamos ver o que o futuro nos reserva, o que a Revestir do ano que vem vai nos trazer, mas a gente tem ainda muito o que conversar, muito o que discutir, muito o que absorver e ressignificar a partir de tudo isso, né? Então ela é uma discussão que não se finda aqui, mas que a gente com certeza vai levar ainda e vai desdobrar em muitas outras oportunidades. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de vocês aqui nesse bate-papo com a gente hoje. Acho que foi muito rico, acho que a gente conseguiu traduzir o que de principal a feira trouxe para a gente nesse ano. Então, agradecendo mais uma vez a Carolina Vítola, que é designer da Interprint. Carol, muito obrigada por você estar aqui com a gente de novo e por contribuir para enriquecer o nosso debate. Eu que agradeço a Sharon, toda a equipe da House, dessa cobertura impecável que vocês fizeram. É um prazer estar junto com vocês. Falo em nome da Interprint. É sempre bom ver esse conteúdo de qualidade, acompanhar a feira, que é uma coisa que a gente adora, discutível, o que teve de novo. Então, é muito bom poder levar isso para as pessoas junto com vocês. Obrigada a todos. A gente que agradece. Diogo de Hércules, gerente de produto e comercial da Interprint, obrigada também pela tua participação. Foi muito legal ter você aqui com a gente hoje nessa conversa. Em nome da Interprint, agradeço aí pelo momento que a gente pode disseminar um pouco mais de informação, né? O nosso papel também de democratizar essa informação, e a gente vai estar junto nos próximos eventos, com certeza. A gente tem muitas feiras aí ainda no calendário desse ano, né? Andando ansiosos pela volta das presenciais, mas enquanto elas não acontecem, a gente acompanha aqui tudo de maneira digital para conseguir trazer e traduzir todas essas novidades. E a gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui nesse bate-papo. Lembrando que a cobertura completa da Expo Revestir 2021 você encontra no site de House. A gente tem uma abinha ali especial da feira desse ano. Então acessa lá o site, confere todas as matérias, todo o conteúdo que a gente produziu. A gente também vai ter uma matéria especial sobre essa edição da Revestir na nossa próxima edição da revista Pinó. Então você também pode conferir tudo por ali. E, como a gente já reforçou aqui, a gente segue acompanhando todas as tendências, as novidades do mundo do design, da arquitetura e da decoração e traduzindo e trazendo tudo isso mais para perto de você e das nossas casas. Agradecendo mais uma vez a parceria da Interprint na cobertura da Expo Revestir 2021. A gente fica por aqui, mas você sabe que a gente se vê em todos os canais de House. Até mais! Tchau, tchau. Até mais, gente!